Olá pessoal, tudo bem com todos? Estou aqui para gravar então o último estudo, o estudo desta paraxá dessa semana, que está bastante interessante, descobri algo muito legal, muito bom, que tem a ver com os nossos dias nesse estudo. Nós vamos fazer um resumo de todo o estudo, de Gênesis 47, 28 até o final de Gênesis 50. Vamos fazer uma menção breve também ali de 1 Reis 2, do verso 1 ao 12, que fala sobre a bênção de Davi para Salomão, E nós vamos entrar aqui, já vou adiantar o que é, eu já gravei vídeo falando sobre isso também, que é a plenitude dos gentios. Nós vamos entrar nisso, também falar nisso, porque a bênção que nós vamos ver que Jacó dá a Efraim, ela é essa bênção, é a bênção para a plenitude dos gentios. Nós vamos estudar isso aqui e você vai entender quando nós chegarmos nessa parte. Bom, espero que você tenha lido os textos. Se você não leu, leia ali Gênesis 47 a partir do verso 28, que a paraxá dessa semana fala. E viveu, Jacó viveu, começa assim, que vai de Gênesis então 47, 28 até o final de Gênesis 50, até o último verso. Espero que você leia todo esse texto. Também pode ler ali 1 Reis 2, do verso 1 a 12. E nós vamos então estudar agora. Abra sua Bíblia também para acompanhar esse estudo, tá bom? Então vamos começar lendo o primeiro verso. Jacó viveu na terra do Egito 17 anos. De sorte que os dias de Jacó, os anos de sua vida foram 147. Ou seja, Jacó então viveu 147 anos. A gente viu que com 130 anos, no estudo passado, ele teve um encontro ali com o faraó. Então ali ele viveu mais 17 anos e com 147 anos ele faleceu, ele morreu. E antes da morte então de Jacó, ele abençoou todos os seus filhos e abençoou a Manassés e Efraim. Abençoou todos os seus filhos e a Manassés e Efraim. E antes de ele morrer, ele chamou a José, porque ele era o governador do Egito, e pediu para jurar. Nós não vamos entrar em detalhes do que ele fez, pediu para fazer de juramento, foi colocar a mão debaixo da sua coxa, Mas o que ele pediu, Rogo-te que não me enterres no Egito, aí no verso 29, porém que eu jaza ou descanse com os meus pais. Por isso me levarás do Egito e me enterrarás no lugar da sepultura deles. E respondeu José, farei segundo a tua palavra. E ele pediu novamente, Jacó, jura-me. E José jurou. Então ele fez tudo isso e enterrou sim seus pais lá, lá em Canaã. E aqui no verso, em Gênesis 48, já pulando já o capítulo, em Gênesis 48, aqui no verso 5, ele diz assim, agora pois os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Ruben e Simeão. Aqui Jacó está dizendo que Efraim e Manassés se tornarão tribos de Israel, assim como Ruben e Simeão, que foram os seus filhos primogênitos, tá bom? Então aqui Jacó, ele não faz de José uma tribo, faz de Efraim e Manassés suas tribos, E na continuação do texto, aqui no verso 8, tendo Israel visto os filhos de José, ele perguntou, quem são estes, Respondeu José seu pai, são meus filhos que Deus me deu aqui. Faze-os chegar a mim, disse ele, para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já se tinham escurecido por causa da velhice,
de modo que não podia ver bem. José, pois, fê-los chegar a ele, e ele os beijou e os abraçou. Então aqui foi o momento qual então José apresenta seus 2 filhos para Jacó. Jacó já não conseguia enxergar muito bem de longe, perguntou quem eram, ele respondeu que eram seus netos, né? E então ele pegou, deu um abraço em cada um deles e os beijou. Foi isso que aconteceu aqui no relato. Verso 11. Então disse Israel a José: eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver os teus filhos também. Né? Que palavra bonita que você pode dar ao seu filho, né? Porque ele não sabia, ele achava que José estava morto, né? Não esperava, não tinha mais esperança de ver o rosto em vida de seu filho, e ainda conseguiu ver também os seus netos, né? E José, tirando-os, ou seja, afastou os seus filhos, né, que estavam entre os joelhos de seu pai, ou no caso do seu avô, inclinou-se à terra diante de sua face, ou seja, chegou até José chega até Jacó de joelhos, dobra seus joelhos de frente para o seu pai, afastando seus 2 filhos, né? Depois tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e a Manassés na sua esquerda, à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Ou seja, de frente para mim, né? O que fez aqui? O texto diz, tomou José a ambos, Efraim colocou na sua mão direita, né? E à esquerda de Israel, ou seja, Israel estava de frente, como se fosse você me olhando, tivesse à esquerda, tá bom? E a Manassés na sua esquerda, à direita de Israel, e fê-los chegar a ele, ou seja, colocou seus 2 filhos nessas 2 posições, né? Mas Israel estendeu a mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito, ou seja, Manassés foi o primeiro que nasceu. Então, Jacó, se fosse para abençoar, ele deveria fazer essa posição de bênção. Mas o que Jacó fez? Ele fez isso. Ele cruzou os braços. Ele colocou a bênção principal da sua mão direita. A gente já estudou sobre isso também, sobre o significado da mão direita, né? Ele colocou a sua mão direita sobre Efraim e abençoou com a mão esquerda a Manassés. Ele cruzou os braços para abençoar as crianças, os seus netos. Ele não fez a bênção da primogenitura, ele abençoou o mais novo, né? Vamos continuar vendo aqui o texto, no verso 15, né? E abençoou a José dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe estes rapazes. Seja neles chamado o meu nome e o nome de meus pais Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Aqui é algo que já posso chamar um pouco a sua atenção, porque quando nós aceitamos a Cristo, nós nos tornamos filhos de Abraão. Olha o que a promessa que Jacó estava fazendo, olha aqui, olha essa promessa, vou ler de novo, né? Essa parte, metade final aqui do verso 16 de Gênesis 48. Seja neles chamado o meu nome e o nome de meus pais Abraão e Isaque. É algo que eu quero deixar bastante frisado isso, porque a partir do verso 17 até o verso 20 nós vamos entender essa bênção para nós e por que ela veio para nós. É muito, muito forte isso que eu estudei, achei muito interessante. Verso 17. Vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isto desagradável, e tomou a mão de seu pai para mudar de cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E disse José a seu pai: não assim, meu pai, pois o primogênito é esse. Põe a mão direita sobre a cabeça dele.
né? Então José queria que Manassés fosse abençoado, né? Não Efraim, porque Manassés era o primogênito, né? E normalmente é o primogênito que era abençoado porque é as primícias da sua virtude, da sua força, né? Então ele deveria ser abençoado para José. E não foi isso que acontece, né? Talvez ali naquele momento José pensou: meu pai deve estar velho de idade, e não reconheceu, achou que ele era mais velho. Talvez foi isso que pensou José, né? E no verso 19 que vem aí essa grande bênção que é para nós hoje, porque nós somos gentios que aceitamos a Yeshua, o Messias, né, a Cristo, e através dessa aceitação nós fazemos parte, como nós já estudamos várias vezes, sendo co-herdeiros, co-participantes destas mesmas promessas junto com Israel. E no verso 19 aqui de Gênesis 48 diz: mas seu pai o recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei, ele também será um povo, também ele será grande, contudo o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. E aqui eu fui pesquisar essas duas palavras que diz aqui, a multidão de nações, e eu pesquisei o significado delas. E o significado de uma multidão, que é a palavra que aparece em hebraico, ela na raiz, a palavra multidão, ela também tem o significado de plenitude. E ali na continuação, nações, é a palavra goim, ou estrangeiro, ou gentil. Eu vou ler novamente o texto traduzindo com essas palavras. A partir do segundo ponto e vírgula, ali, contudo, o seu irmão menor será maior do que ele, e sua descendência será a plenitude dos gentios. Nós já lemos isso lá em Romanos 11, 12 e em Romanos 11, 25, que fala referente à plenitude dos gentios. Exatamente isso. Nós recebemos essa bênção. A bênção que foi dada para Efraim, ela veio para nós. Você que é gentil, você que é estrangeiro, você que não é judeu, e você aceitou a Jesus, você tomou posse desta bênção, que foi dada a Jacó. Foi dada a Efraim. Ela vem para nós. E no verso 20, ele completa dizendo: assim os abençoou naquele dia, declarando: por vós Israel abençoará, dizendo: Deus te faça como Efraim e como a Manassés. E pôs o nome de Efraim adiante do de Manassés. Aqui eu já posso dizer que nós somos a plenitude dos gentios. E quando vai se completar essa plenitude dos gentios? Como nós já fizemos outros estudos, se você não viu, você pode acessar ali no YouTube, você vai achar esse estudo que eu fiz. A plenitude dos gentios, ela se alcançará quando todos os povos, todas as nações entenderem que as leis, os mandamentos de Deus, o que nós estamos fazendo nesses estudos, elas entrarem dentro de nós, e se cumpriu o que está lá em Jeremias 31, e se cumpriu o que está lá em Hebreus 8 e em Hebreus 10, que fala que a lei de Deus deve estar escrita dentro de nós. Os mandamentos de Deus devem estar escritos dentro de nós. Nós não podemos anular a lei de Deus. Nós não podemos anular o que Deus nos deu. Nós não podemos falar, porque Cristo cumpriu todas as coisas, agora nós não precisamos mais cumprir, nós estamos livres. Quem é você para falar que está livre de fazer algo que Deus não aboliu, não anulou, não desfez? Quando você for estudar a Bíblia, comece estudando pelo livro que nós estamos estudando, que é Bereshit, que é Gênesis, para que você possa chegar lá na parte dos evangelhos de Mateus, de Marcos, de Lucas e João, e aí você conseguir entender o que
é escrito ali. Você tem que ler lá, começar a ler agora Gênesis. Estude Gênesis. Saiba o que está dizendo ali nesse texto. Nesses textos que nós estudamos, foram 12 estudos para que você possa chegar até lá e entender a genealogia de Jesus, por exemplo. Quando você for ler lá em Efésios 2 e Efésios 3, saber o que é ser coparticipante nas heranças, nas promessas deixadas por Deus. Saber o que é herança. Sabe? Você precisa aprender essas coisas para poder saber seguir e servir melhor aquele que você diz que crer ser o seu Salvador, que é Jesus. Se você não sabe essas coisas, como você pode declarar ser Jesus o seu Salvador? Sabe? Você coloca de uma forma metafórica, eu creio que ele é meu Salvador, agora tá tudo bem, acabou. Eu só preciso aceitar ele e tá tudo bom. Beleza, é isso aí. Não, não é isso não. Nós precisamos saber qual é e quais são as condições que Deus quer que nós vivamos. E essas condições que Deus quer que nós vivamos, ela está baseada na Torá, na lei de Deus, nos mandamentos, nos cumprimentos, nos deveres do homem para com Deus. Só assim nós vamos saber qual é a vontade de Deus, estudando a Torá, conhecendo a Torá, os mandamentos deixados por Deus. Continuando esse nosso estudo, que está aqui em Gênesis 49, eu não vou ler todos os textos, mas aqui dos filhos de Jacó, ele amaldiçoa, né, não dá bênçãos assim, para Simeão, Levi e para Rúben, e para os outros ele dá bênçãos, dá algumas bênçãos. Eu não vou entrar em detalhes dessas bênçãos, que é muitas coisas que tem aqui, mas você pode ler, né? Não é difícil fazer a interpretação desses textos, tá bom? Mas eu não vou entrar em detalhes do que foi cada uma dessas bênçãos, tá bom? No capítulo 50, então acontece ali a parte do enterro, né, a morte de Jacó e a confirmação do que acontece ali em Gênesis 50, verso 12 e verso 13. E fizeram-lhe seus irmãos como lhes havia ordenado. Levaram-no para a terra de Canaã e o sepultaram na caverna no campo de Macpela, que Abraão comprara com o campo por posse de sepultura a Efron o Eteu, fronteiro a Manre. Aqui é a confirmação, então, que foi feito aquilo que José prometeu, ele cumpriu. Né? Ele prometeu e cumpriu aquilo que o seu pai pediu para fazer. Ele foi enterrado junto com o seu pai Isaac e seu avô Abraão. Antes de continuar nesse texto para finalizar, eu quero dizer uma coisa referente a essas bênçãos. Todas as palavras que os pais, você que é pai, você aí que é pai, todas as bênçãos que você fala, tudo que você fala para o seu filho, você está abençoando ele. Quando você elogia o seu filho, você está abençoando ele. Quando você fala, meu filho, muito bem por você ter feito isso, por algo que ele tenha feito, por mais que seja algo pequeno, você está abençoando o seu filho. E agora, quando ele faz alguma coisa e você não fala muito bem, meu filho, e não o elogia, simplesmente você está amaldiçoando ele. É isso mesmo. As palavras são estas mesmas. Hoje eu posso falar porque eu sou pai. Tudo que eu falo, eu cuido para falar para minha filha. Porque todas as palavras que saem da boca do pai e da mãe têm poder, têm muita força. Porque nós somos responsáveis. Nós somos os responsáveis. Nós herdamos de nossos pais. E hoje nós nós transmitimos essas bênçãos. Nós somos aqueles que vamos transmitir essas bênçãos para os nossos filhos. E essa herança. Bênção é herança. E qual é a herança que você quer deixar para o seu filho? Você quer que ele seja amaldiçoado? Então, fale bem para o seu filho. Ensine-o na Torá, na verdade, no conhecimento da palavra de Deus. Como está lá em Deuteronômio 6. Eu não vou ler aqui, mas está lá escrito: tu inculcarás as palavras desta lei para os seus filhos de dia, de tarde, de noite, ao acordar, ao ir dormir.
Ao tempo inteiro você vai colocar, vai pendurar nos umbrais da casa se for preciso, mas vai ensinar os seus filhos a seguir os caminhos de Deus. E não é esse caminho barato aí que falam, aceita Jesus que você está salvo. Não é esse caminho, não. É ensinar o que Deus pede para você aprender, que é os mandamentos de Deus. Aprender a vontade de Deus para nós, para os homens. Sabe, irmãos, eu fico às vezes chateado, eu fico muito chateado mesmo em ver pessoas que se dizem cristãos e que não seguem os mandamentos de Deus. Eu fico muito chateado, porque foi dada uma bênção para Efraim, a plenitude dos gentios seria através dele, e hoje nós somos partes desse grupo que faz parte da plenitude de gentios. Só que precisa ser cumprido isso. E só vai se cumprir quando você parar de teimar e começar a estudar as Escrituras sem influência de um pastor, sem influência de um bispo, sem influência de uma liderança. Estude por conta a palavra de Deus. Aprenda com a palavra de Deus. Eu não sou infalível, eu não estou dizendo que eu sou a única verdade. Eu não quero dizer isso. Mas eu estou mostrando para você que aquilo que você aprendeu de um pastor, de uma pessoa que não estuda, ele não estudou isso aqui que eu estou mostrando para você, não estudou. Essa é a verdade. Não estudou o que eu estou te mostrando. Ele simplesmente, é isso, acabou. Segue num oba-oba, vamos indo. Não, só o que basta é a graça. A fé em Cristo é o que nos basta, acabou. Só aceitar, tá tudo beleza, tu pode fazer o que tu quer. Né? Você pecou, vai lá, pede perdão, tá tudo certo. Não é isso que Deus quer. Não é isso. Deus quer que você tenha um coração transformado, que você venha moldar o seu caráter, para ter o caráter de Deus. Quando todas as igrejas pregam conversão, todas as igrejas falam sobre conversão, né? Você precisa se converter a Deus. E o que é se converter a Deus? Aceita Jesus, tudo certo. Não é isso. Se converter a Deus é você aceitar os mandamentos de Deus. Praticar a fé é aceitar aquilo que Deus nos dá e acreditar que isso é certo para a nossa vida. Isso é fé. Jesus é o caminho para nós sermos salvos, porque Ele é essa ponte que nos liga até Deus. É através de Jesus, é através de Yeshua, através do Cristo, do Messias, é através deles que nós podemos fazer parte dessas heranças, dessas promessas. E aí você diz que está tudo anulado? Não é assim, sabe? Desculpa aqui meu desabafo, mas eu vejo cada bizarrice na internet, até no meio judaico, às vezes eu vejo umas coisas assim que, olha, sabe, é complicado, sabe, é complicado. Mas finalizando, e aqui eu falo sobre perdão, pedir desculpa por o meu desabafo, mas aqui no verso 15 de Gênesis 50, vai falar que os irmãos após a morte ficaram temerosos, né? E no verso 17 eles falaram assim, perdoa, pois, a transgressão dos teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falaram. Depois vieram também os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: Eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José: Não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Aqui eles foram pedir perdão. O perdão ele deve ser prática constante na vida do cristão, daquele que aceita Deus como o seu Deus. Porque não existe, na verdade, outro Deus, só existe um Deus. Então, se você aceita Deus como seu Senhor, pratique o perdão. Jesus ensina isso. Está lá em Mateus 18, se eu não me engano. Está lá falando sobre o perdão. Você deve perdoar 7 vezes só? Não, é 70 vezes 7. Jesus ensina que o perdão deve ser ilimitado. Sabe? Então, que nós possamos perdoar.
né? Nós não vamos ser Deus, não podemos ser Deus, como aqui no verso 19, acaso eu estou em lugar de Deus, né? José fala, porque eles se prostraram. Não, nós não podemos ser orgulhosos, prepotentes, arrogantes. Mas eu quero ler o último texto, que está em Reis, que eu falei da lei de Deus, né? Eu falei da lei de Deus, que é para seguir. E leia 1 Reis 2, do verso 1 até o verso 12, para você entender um pouquinho disso, né? Mas aqui no verso, eu vou ler a partir do verso 1, para você ler, para você entender a bênção que Davi está dando para Salomão, tá bom? Aproximando-se o dia da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e se homem. Guarda os preceitos do Senhor, teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos, os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Promessa dada a Davi. Guarda os mandamentos de Deus, guarda os seus estatutos, os seus juízos, tudo que está escrito na lei de Moisés, para que prospere em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores. Guarda os mandamentos de Deus para que você seja abençoado por Deus. Você tem guardado? Tua vida está sendo abençoada? Aí fica essa reflexão para você, tá bom? Era esse o estudo que eu queria deixar para vocês. Nós temos palavras importantes para nossos filhos, nós devemos abençoá-los, sim, a todo instante. Quando você pratica, eu quero relembrar, pratica um elogio. Você reconhece algo bem feito pelo seu filho, você tem abençoado, tá bom? E outra coisa muito importante, quando você deixa, aliás, a lei de Deus não é maldição. Quando você deixa de seguir e servir a lei de Deus, é que você adquire maldição. É só ler lá em Deuteronômio 28, se você tiver dúvidas quanto a isso, tá bom? Pessoal, esse estudo ficou um pouco longo. Quero desejar uma boa semana para você, que Deus te abençoe muito. Peço novamente desculpa pelo meu desabafo. Se você gostou, curte aí, compartilha, tá bom? E até o nosso próximo estudo, que vamos iniciar o estudo de Shemot, estudo de Êxodo, a história do Êxodo, tá bom? Que Deus abençoe e até lá, nessa próxima semana.